Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui com vocês, essa é a nossa sexta aula. Me chamo professor Giovanni e sou professor da Rede Municipal de Educação. Hoje na nossa aula nós iremos tratar sobre um tema extraordinário. Nós iremos falar sobre a conquista da América e as formas de organização política, tanto dos indígenas quanto dos europeus, né? Vamos falar sobre os conflitos, né, entre os europeus e os povos nativos que viviam aqui na América. Vamos falar sobre o processo de dominação desses povos. Iremos falar também sobre as conciliações, né, sobre os acordos que ocorreram entre os povos nativos aqui da América e os europeus que chegaram aqui na América. Mas falar sobre conquista é um pouco complicado, né? Existem várias discussões sobre o tal descobrimento da América, né, pelos europeus lá no final do século XV. Mas essa palavra não é apropriada, né, descoberta, descobrimento, pois já haviam populações habitando, né, a América durante aquele período. Então a palavra descobrimento ela tem que ser descartada. Alguns historiadores eles preferem, né, utilizar o termo invasão. Outros preferem utilizar o encontro de dois mundos, uma vez que nós temos uma sociedade nativa aqui na América e uma sociedade totalmente diferente que chegou na América, que vivia na Europa, com costumes diferentes. Por isso que eles gostam de utilizar esse contexto de encontro entre dois mundos, né? Já hoje nós iremos tratar sobre o conceito conquista. Nesse processo de conquista, né, dos povos, né, americanos que viviam aqui na América, quando os espanhóis chegaram aqui, né, lá para o final do século XV, foi um processo, de certa forma, violento. Tá? Esse processo de conquista foi um processo violento, na qual houve a dizimação de milhares e centenas de povos nativos que viviam aqui na América. Então, no decorrer dessa aula, nós vamos falar sobre esse processo de conquista, né, de forma violenta, de forma brutal, né, pois os europeus tinham armas muito superiores aos povos nativos, né. Também nós iremos falar sobre as resistências. Nesse processo de conquista também houve um processo de resistência. Afinal, os nativos não iam aceitar que povos, né, homens de outras terras chegassem, né, e tomassem seus bens, né, tomassem suas riquezas e eles não fazerem nada. Esse processo de conquista da América foi um processo que teve uma grande resistência dos povos nativos. Eles não aceitaram, né, serem usurpados e não fazerem nada. Diante disso, todo esse processo de dominação desses povos que viviam aqui na América foi uma dominação forçada, pois não foi uma dominação de forma pacífica, foi uma dominação forçada, uma dominação violenta, utilizando a violência, né, para subjugar os povos que viviam aqui na América, né, durante aquele período. Em falar sobre conciliação, que está também no tema da nossa aula, devemos destacar um ponto. Povos como os povos astecas, que viviam aqui na América, eram povos guerreiros e eles dominavam vários outros povos que viviam ao seu redor. Então, outros povos tinham que pagar tributos para os astecas. Esses povos, né, que pagavam tributo para os astecas, de certa forma eles fizeram acordos, né, com os espanhóis para derrotar o grande império asteca. Então aí nós podemos dar um exemplo de conciliação. Quando falamos sobre conciliação, nós estamos falando, né, de acordos entre povos nativos para derrotar determinados povos, né, mais superiores, né, do que esses outros povos que estavam sendo dominados. Quando falamos em conquista, não estamos falando de descoberta, de chegada, mas sim de um processo conduzido por violência aos povos nativos da América, né? Gerando assim conflitos de resistência e uma dominação forçada, respaldadas em uma conciliação muitas das vezes desigual. Ao falarmos, né, de conquista, devemos ter cuidado para não valorizar demais a figura do conquistador. Fato esse que vem sendo feito, né, foi feito, né, em vários países, em valorizar demais a figura do conquistador e deixar de valorizar a figura dos conquistados, ou seja, dos povos que já residiam ali, né, dos povos nativos que foram conquistados. Pois os povos nativos que foram conquistados eram povos que devem ser respeitados, pois eles tinham uma cultura, né, eles tinham as suas crenças, eles tinham, né, todo um processo cultural. Então isso tem que ser respeitado, não apenas a figura do conquistador, né, como na imagem vocês podem notar, né, a figura de Colombo, certo? Com a sua bandeira e ficando na terra, de um lado sempre tem um líder religioso, né? A Igreja Católica, de certa forma, ela apoiava esse processo de conquista desses novos povos. Por quê? Porque nós estávamos naquele período, na Europa, estava ocorrendo, né,
o avanço das religiões protestantes. Então a Igreja Católica ela queria ganhar mais fiéis, e nada melhor do que vir, membros da Igreja Católica aqui para o Novo Mundo, para as Américas, para catequizar, ganhar novos fiéis. Então devemos ter cuidado, e utilizar o termo conquista, para não enaltecer muito a figura do conquistador, como já foi feito em alguns países. Então nós iremos dar alguns exemplos de povos que foram conquistados, aqui na América pelos europeus, principalmente em destaque os espanhóis. Os astecas. Na aula de número 2 nós estudamos sobre os povos astecas, e quando nós falamos dos astecas, vale a pena lembrar que eram povos guerreiros. A guerra era uma das principais atividades dos povos astecas, Eles utilizavam a guerra para fazer seus sacrifícios humanos. Então a guerra tinha muita importância para os povos astecas. Professor, então, se os astecas eram povos guerreiros, como que eles foram conquistados pelos espanhóis? Bom, eu irei falar agora sobre as razões da conquista do Império Azteca. O primeiro motivo pelo qual os astecas foram conquistados, podemos destacar a superioridade das armas, dos armamentos espanhóis, Ou seja, a tecnologia bélica dos espanhóis eram superiores à dos nativos astecas. Por quê, professor? Veja bem, os espanhóis eles tinham canhões, eles tinham armamentos, que utilizavam pólvora. A capacidade de mortandade desses armamentos é superior. Já os astecas, eles utilizavam arco, eles utilizavam flecha, utilizavam lanças. E esses objetos, essas armas não tinham capacidade de morte tão quanto os armamentos trazidos pelos espanhóis. Então a superioridade das armas dos espanhóis fez com que isso fosse um fator para a derrota do grande Império Azteca. Outro fator é a atuação das doenças contagiosas, naquela sociedade. Os europeus, quando vieram, aqui para a América, trouxeram consigo, não foi propositalmente, certo? Porque eles ainda não tinham a mentalidade de criar uma guerra biológica, mas trouxeram consigo doenças. Essas doenças, elas infectaram os nativos, certo? Por quê, professor? Porque os nativos não tinham imunidade para aquelas doenças. E muitos nativos morreram por gripe, por varíola, e centenas de nativos, principalmente os astecas, eles foram dizimados por conta das doenças trazidas pelos europeus. Os europeus, o seu corpo, ele já estava meio que acostumado com aquelas doenças, mas o nativo não. O nativo não tinha imunidade contra aquelas doenças. Isso fez com que aquela sociedade asteca viesse, também a declínio devido a essas doenças. Outro fator também muito importante sobre o declínio da sociedade asteca foram as alianças que os europeus fizeram, com povos que eram inimigos dos astecas. Existiam povos nativos aqui na América, que eram subjugados, eram dominados pelos astecas. Por exemplo, os totonacas. Os totonacas tinham que pagar impostos altíssimos para os astecas. Então isso fazia com que os totonacas não fossem contentes com o domínio asteca. Então esses totonacas, eles se uniram, certo? Eles se uniram com os espanhóis para derrotar a sociedade asteca, para não pagar mais imposto, certo? Então isso traria benefício para eles. Então outro fator que fez com que a sociedade asteca caísse em declínio foram as alianças, entre os povos indígenas, alguns povos indígenas com os espanhóis europeus. Outro fator que vale a pena destacar, e é uma curiosidade muito bacana, é que, imagina só, você é um asteca e você vê a figura de um homem, certo? Em cima de um cavalo, de um animal. Os astecas nem conheciam o cavalo. Então aquilo causou um espanto na mente muito grande dos astecas, certo? Então eles assimilaram que aqueles homens, eles eram deuses. Inclusive Hernán Cortés, que foi o responsável, por liderar o domínio do Império Azteca, ele foi confundido com o deus Quetzalcóatl, Então, os astecas, a princípio, quando os europeus chegaram, os astecas abaixaram a guarda, trocaram presentes e tal. Por quê? Porque eles acreditavam que os europeus, eram deuses chegando para dominar a sociedade asteca. Diante disso, a esses fatores que eu citei, as doenças, a superioridade de armamentos, as alianças, a sociedade asteca veio a declínio, e assim foi instaurado naquela região um vice-reino. Em se tratar de povos e conquista, da América, nós não devemos esquecer sobre o grande Império Inca. Professor, então como se deu a conquista do grande Império Inca? A sociedade Inca, quando Francisco Pizarro chegou para dominar a sociedade Inca, Francisco Pizarro teve uma vantagem.
Qual foi, professor? Bom, os incas estavam passando por um conflito interno. Havia uma guerra civil, né, dentro do Império Inca, uma guerra de sucessão. Ou seja, Atahualpa, né, e o Huasca, eles estavam lutando para ver quem ia dominar, quem ia ser o próximo Sapa Inca. Eles estavam lutando para ver quem ia ser o próximo Sapa Inca, né? Ou seja, a sociedade inca estava dividida, eles tinham conflitos internos. Isso favoreceu os espanhóis no processo de dominação do grande Império Inca. O Atahualpa, ele venceu essa guerra sucessorial, né, e se tornou o próximo Sapa Inca. Porém, ele foi preso pelos espanhóis. Quando o Atahualpa estava preso, né, pelos espanhóis, em cárcere, ele fez uma proposta para os europeus. Falou, gente, é o seguinte, eu não aguento mais ficar preso, certo? Eu vou dar um quarto desse, cheio de ouro, se vocês me libertarem. Os europeus, bobo nem nada, aceitaram a proposta do Atahualpa. O Atahualpa cumpriu sua proposta, inclusive alguns navios, né, um navio cheio de ouro, ele afundou no oceano, né, esse ouro proveniente, né, desse episódio histórico. Porém, o Atahualpa não foi libertado, ele não foi liberto. Futuramente, eles assassinaram o Atahualpa. Por quê? Porque alegaram que o Atahualpa não acreditava no Deus cristão, né? Não queria se converter ao cristianismo. Mas é claro que não, gente. O Atahualpa, ele foi criado numa cultura politeísta, ele acreditava em vários outros deuses. Ele não ia acreditar, ele não ia se converter ao cristianismo da noite para o dia, né? E assim se deu o declínio do grande Império Inca, né, pela dominação dos espanhóis, né, de Francisco Pizarro. Bom, esse processo de dominação, como eu falei para vocês, foi um processo violento, né, um processo genocida. Professor, o que motivou os espanhóis a dominar aqueles povos? Temos várias motivações econômicas, ou seja, a Espanha queria o acúmulo de riqueza. Eles viviam um período que nós chamamos, né, no fenômeno do mercantilismo, nós chamamos de metalismo, ou seja, eles queriam acumular metais preciosos. Também motivações políticas, ou seja, a Espanha queria se expandir, né, enquanto império e ter novas colônias. Isso fortalecia o poder real durante aquele período. Então a conquista, ela teve várias faces, né, e faces muitas vezes violentas. Podemos destacar como as faces da violência durante a conquista, podemos destacar os armamentos superiores, né, dos conquistadores espanhóis, a destruição das lavouras, né, muitas lavouras foram destruídas pelos conquistadores espanhóis quando chegaram, na tentativa de enfraquecer, né, o exército inimigo nativo. Também as doenças também, né, dizimaram milhares de indígenas durante aquele período. E outra face também da violência foi a imposição da religião cristã para aqueles nativos, certo? E também nós devemos destacar todos esses fatores unidos, né? Isso vai levar à destruição da identidade cultural daqueles povos. Então, o processo de conquista da América foi um processo pautado na violência, foi um processo pautado na guerra, né? Onde eles utilizaram várias faces, né, da violência, como a guerra, armamentos superiores, para dominar aqueles povos e ali instaurar, né, os chamados vice-reinos, que nós iremos assistir na próxima aula. E eu quero deixar uma frase aqui muito importante sobre o tema, que é de Pablo Neruda, né? Ele fala: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Quando ele fala isso, ele sugere que a espada, porque é um armamento superior ao armamento, né, do nativo. Quando ele fala sobre a cruz, ele está falando sobre a imposição da fé cristã sobre os povos que viviam na América. E quando ele fala da fome, foi a fome gerada, né, devido a essas batalhas, devido também à doença, porque quando a doença ataca, eles não têm mais como, plantar, manter as lavouras, porque todo mundo está infectado. Então, essa foi a nossa sexta aula. Não esqueça de acessar, tá, todo esse material lá na nossa ferramenta digital, na Palmas Homeschool, e sintonize a sua TV no canal 5.2. Fico muito grato por essa aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.